O escândalo do superfaturamento de um show do Leonardo numa cidade do Mato Grosso é o enésimo retrato da farra com dinheiro público que impera no Brasil há décadas, tá? E eu vou cutucar as feridas do show business tupiniquim neste vídeo. Presta atenção. Dois livros espetaculares que você pode adquirir já no lançamento, agora em junho, com exclusivíssimos 30% de desconto com o meu cupom, que é igualmente exclusivo, o Regis Tadeu indica. E você pode adquirir isso num combo absurdamente sensacional. O All You Need Is Love, que tem 416 páginas, traz entrevistas inéditas e intimistas com o Paul McCartney, com o George Harrison, com o Ringo, com a Yoko e outras pessoas do círculo ali próximo da banda, inclusive os bastidores da separação dos Beatles. E tem também o Vivendo com os Beatles, com 600 páginas, que pela primeira vez traz os diários e as memórias do Mal Evans, que era o road, amigo, confidente, faz tudo, que esteve ao lado dos Beatles o tempo todo durante a trajetória deles. São dois livros incríveis, tá? Estonteantes, e inclusive livros que vêm, aliás, esse combo especial para colecionadores traz esses dois livros aqui imprescindíveis, mais os brindes de cada um deles aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O All You Need Is Love tem palheta, aqui ó, palheta exclusiva, olha que demais. Tem um marcador de páginas exclusivo, tem também um adesivo, olha que coisa maravilhosa. E também o livro aqui do Mal Evans tem também, olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Palheta exclusiva, olha que demais. Tem adesivo, deixa eu mostrar aqui para vocês, adesivo, aqui adesivo, tem marcador de página exclusivo, e esses livros são simplesmente incríveis, cara, que inclusive tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, tem aqui, ó, as fotos aqui exclusivas do arquivo do Mal Evans, ó, são dois livros absolutamente imprescindíveis que você vai ficar absolutamente extasiado de ler. Ah, e tem um presentinho extra, um bottom com a capa do Let It Be em um livro e um bottom com a capa do Sgt. Pepper's no outro. Mas isso para quem comprar na loja online da editora Belas Letras com o nosso cupom exclusivíssimo, o Regis Tadeu Indica. Então você vai ter tudo isso e mais 30% de desconto, cara. E olha, não vacila, porque esses livros aqui, porque eles têm uma tiragem muito pequena, eles vão se esgotar logo. Então, não perca tempo. Use o nosso cupom de desconto exclusivíssimo, Regis Tadeu Indica, tá? Escrito tudo junto, e você vai ter 30% de desconto e vai receber todos esses brindes que vêm junto com esses livros nesse combo maravilhoso. Não vacila. Meu amigo e minha amiga, vamos direto ao ponto, porque essa história é daquelas que fazem o estômago de qualquer pessoa honesta revirar e a indignação subir a cabeça como se fosse um solo de guitarra mal tocado num show de boteco totalmente vazio. A Justiça de Mato Grosso, numa decisão publicada no último dia 26 de maio, anulou um contrato de R$750 mil entre a Prefeitura de Gaúcha do Norte, um município com pouco mais de 8 mil habitantes, a uns 544 quilômetros de Cuiabá, e a empresa Talismã, administradora de shows e editora musical limitada, que cuida da carreira do cantor Leonardo. O motivo? Superfaturamento, exatamente a palavra que virou sinônimo de descalabro na gestão pública brasileira. E o pior, a Talismã, que representa o ídolo sertanejo, foi condenada a devolver R$300 mil aos cofres públicos por conta do prejuízo ao erário.
Só que antes de entrar nos detalhes sórdidos dessa palhaçada, deixa eu te perguntar, como é que uma cidadezinha com menos de 9.000 habitantes, provavelmente enfrentando problemas básicos como falta de saneamento, saúde precária e educação capenga, como é que essa cidade, a prefeitura acha razoável torrar 3/4 de R$ 1 milhão num único show de um cantor que, vamos falar a verdade, já não está mais no auge da relevância artística? Como é possível isso? A história começa com a contratação do show do Leonardo para uma tal de 13ª Feira Cultural de Gaúcha do Norte, que aconteceu em junho de 2024. O contrato firmado por inexigibilidade de licitação, que na verdade é um mecanismo que dispensa a concorrência pública quando o serviço ele é único ou exclusivo, custou aos cofres municipais a bagatela de R$ 750 mil. Isso mesmo, R$ 750 mil, cara, para um único show, numa cidade com pouco mais de 8 mil moradores, onde, segundo o Ministério Público do Mato Grosso, a média de cachês para shows de porte semelhante é um pouco mais do que a metade desses 750 mil, o que já é um absurdo total. Agora, faça as contas. O valor pago pela prefeitura foi quase o dobro do que se pratica no mercado para apresentações do mesmo cantor em cidades de perfil parecido. O Ministério Público do Mato Grosso deu uma fuçada no histórico de shows do Leonardo entre 2022 e 2023, no interior de Mato Grosso, e descobriu que os cachês variaram entre 380 mil e 550 mil, que é outro absurdo total. Ou seja, o valor de Gaúcha do Norte não só foi exorbitante, mas também não tinha qualquer tipo de justificativa plausível para isso. E olha que o Ministério Público do Mato Grosso ainda foi além. Ao comparar com shows contratados por outras prefeituras em períodos próximos, a média ficou em R$ 432 mil, que é um absurdo e que aponta que houve um sobrepreço de pelo menos 300 mil nesse show de Gaúcha do Norte, e agora a justiça vai querer um ressarcimento disso, ou seja, a Talismã vai ter que devolver R$ 300 mil. A prefeitura da cidade, claro, tentou se defender, né? 2 meses antes daquele evento do ano passado, o Ministério Público do Mato Grosso conseguiu uma liminar para suspender o show, alertando sobre o superfaturamento, né? Só que a gestão municipal da época recorreu, apresentou as notas fiscais de outros shows do Leonardo, como se isso fosse suficiente para justificar o absurdo desse valor, e conseguiu manter a apresentação. O show aconteceu, o dinheiro público foi gasto, e agora, com a decisão judicial, como eu falei, a Talismã vai ter que devolver R$ 300 mil, cara. A prefeitura, por sua vez, jura de pés juntos que a contratação foi feita pela gestão anterior e que a atual administração não tem nada a ver com o rolo. E enquanto isso, a empresa do Leonardo, foi procurada por diversos veículos de imprensa, né? Preferiu o silêncio, que é uma tática clássica de quem sabe que não tem muito como se explicar. Agora, eu vou abrir o leque e vou falar do elefante que está dentro da sala dessa história. Essa história não é um caso isolado, é apenas mais um das centenas de capítulos na novela interminável da farra com dinheiro público no Brasil, especialmente quando o assunto é contratar shows de artistas famosos em cidades pequenas. Eu poderia passar aqui horas listando exemplos de prefeituras que gastam fortunas em apresentações de astros de sertanejo, de axé e de forró, né? Enquanto as ruas da cidade estão esburacadas, os postos de saúde não têm remédios e as escolas estão caindo aos pedaços. Mas por que isso aconteceu? Porque gestores públicos insistem em jogar dinheiro pela janela em shows que, na maioria das vezes, servem mais como palanque político do que como benefício cultural para a população.
Eu te pergunto, por que eles insistem em fazer isso, cara? E a resposta está numa mistura fedorenta de populismo, falta de transparência e, em muitos casos, interesses muito escusos. Contratar um artista como Leonardo, que ainda carrega um apelo popular muito grande, né? É uma jogada fácil para prefeitos que querem se promover. É o velho pão e circo repaginado, né? Você leva um cantor famoso para a cidade, enche a praça de gente, distribui sorrisos, aperta um monte de mãos e pronto, já garantiu uns votinhos para as próximas eleições. O problema é que enquanto o povão canta entre tapas e beijos, né, e se emociona com aquele carisma lá do Leonardo, o orçamento municipal vai para o ralo. E o pior, cara, esses contratos muitas vezes fechados como eu falei, por inexigibilidade de licitação, escapam do escrutínio público. A lei permite essa modalidade quando o serviço é único, mas exige que o preço seja justificado com base no mercado. E é aí que a coisa desanda. No caso da cidade de Gaúcha do Norte, a prefeitura não apresentou justificativas convincentes para gastar R$750 mil e o Ministério Público do Mato Grosso comprovou que o valor era muitíssimo superior ao praticado em outros contratos. O próprio órgão se referiu da seguinte forma, abre aspas, flagrante o injustificável superfaturamento. É o tipo de frase que resume o descaso com o dinheiro do contribuinte. Gaúcha do Norte, né, com seus pouco mais de 8 mil habitantes, é um exemplo perfeito do que é que está errado nesse modelo em que cidades pequenas, especialmente no interior do Brasil, enfrentam problemas sociais gravíssimos. Como eu falei, falta de infraestrutura, desemprego, desigualdade, acesso precário à saúde e à educação. Então gastar 750 mil num show de 1h30 é mais do que uma péssima decisão administrativa, cara. É uma afronta à população que depende de serviços públicos para sobreviver. Para você ter uma ideia, com R$300 mil, que é o valor que a Talismã vai ter que devolver, é possível comprar equipamentos para um posto de saúde, reformar uma escola ou pavimentar ruas, cara. Com R$750 mil, então, cara, dá para fazer muito mais que isso. Só que, em vez disso, o dinheiro foi parar no bolso de uma empresa que, segundo a justiça, cobrou um valor incompatível com a realidade do mercado. E não é só a cidade de Gaúcha do Norte, cara. Esse tipo de escândalo pipoca pelo Brasil afora. Lembra do caso do Gustavo Lima, que também foi alvo de investigações por cachês milionários em cidades minúsculas? Ou de tantos outros artistas que de repente viram as suas agendas lotadas de shows, assim, nos rincões onde o orçamento mal cobre o básico? Eu não estou dizendo que esses artistas são os vilões dessa história, tá? Porque afinal de contas, eles são contratados, eles cobram o que o mercado ou o que a ganância, né, permite e vão lá e fazem o show. O problema está no sistema que permite essas contratações sem critério, sem transparência e muitas vezes com um cheiro forte de corrupção. O Ministério Público do Mato Grosso, no caso do Leonardo, foi cirúrgico. Ele comparou preços, analisou contratos, fez as contas e mostrou que o valor era uma aberração. E isso só aconteceu porque o órgão resolveu fiscalizar. Quantos outros casos passaram batido? A decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é um alento, tá? Só que não resolve o problema de fundo. Porque anular o contrato e mandar devolver R$300 mil é um passo importante, mas e a responsabilização? Quantas vezes nós vimos políticos saírem ilesos desse tipo de situação? E a Talismã, que preferiu ficar quietinha, vai recorrer da decisão, como já sinalizou. E enquanto isso, o dinheiro público já foi gasto, o show já aconteceu e a população de Gaúcha do Norte continua lidando com os mesmos problemas de sempre. E tem outra coisa. Essa história expõe uma faceta ainda mais suja, que é a relação entre artistas, política e interesses eleitoreiros.
Casos como esse muitas vezes têm um viés ideológico, né? Com artistas alinhados a certos grupos políticos, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro ou do raio que os passa, sendo contratados por valores exorbitantes em cidades pequenas. O Leonardo não é exceção. Essa mistura de música, política e dinheiro público cria uma engrenagem maquiavélica em que o palco vira palanque e o erário público paga a conta. Enquanto isso, artistas locais que poderiam se apresentar por uma fração diminuta de preço desses cachês e ainda valorizar a cultura da região, ficam lá chupando o dedo, completamente descartados e ignorados. E eu não posso deixar de falar do impacto dessa história toda na cultura. Porque quer a gente aceite ou não, o Leonardo é um ícone do sertanejo. É um cara que construiu uma carreira sólida, com hits que marcaram gerações dentro desse universo do sertanejo. Eu não questiono o talento ou o carisma do Leonardo para esse tipo de público, Mas quando a gente vê um show super faturado como esse, a música vira só uma coadjuvante numa história de desperdício e má gestão. E é muito triste porque a arte, que deveria ser um instrumento de transformação, acaba sendo usada como cortina de fumaça para encobrir desvios. E quem perde é a população, que merece cultura de qualidade, mas também precisa de serviços públicos decentes. E o Brasil tem milhares de artistas locais incríveis, muitos deles passando fome de oportunidade, enquanto prefeituras jogam milhões em cachês de estrelas nacionais. Imagine o quanto os 750 mil reais poderiam fazer por uma cena cultural local, ali em Gaúcha do Norte, sabe? Oficinas de música, apoio a bandas regionais, artistas regionais, eventos que valorizam a identidade da cidade. E em vez disso, o dinheiro foi para um show que, por mais divertido que tenha sido para esse público, não justifica o rombo no orçamento público da cidade. E esse caso, para variar, é a ponta de um imenso iceberg, porque a anulação de contrato do Leonardo e a devolução dos 300 mil reais, na verdade, é uma vitória da justiça, mas que está mais do que claro que o sistema está podre. Contratações superfaturadas de shows são uma prática tão comum que já viraram até folclore aqui no Brasil. E enquanto prefeituras continuarem usando o dinheiro público como se fosse confete de carnaval, cidades pequenas, como Gaúcha do Norte, que não tem nem 9 mil habitantes, vão seguir sofrendo com problemas sociais que nunca serão resolvidos. E o que a gente precisa é mais fiscalização, mais transparência e menos populismo. E o Ministério Público do Mato Grosso fez o seu papel, mas cabe a nós, cidadãos, cobrar que casos como esse não se repitam, que essa história sirva inclusive de alerta para outros artistas e gestores públicos espertalhões. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque a gente tem que se indignar com esse tipo de coisa. Eu me indigno. E você? Coloca aqui nos comentários. Você se sente indignado com esse tipo de história? Ou você acha que está tudo bem, que o importante é todo mundo dar risada, todo mundo se divertir? Você acha que essa coisa de pão e circo continua valendo? Coloca aqui nos comentários e eu volto em breve com... Cara, eu tô muito pé da vida. Eu volto em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.